Bom, seja bem-vindo ao canal Manual da Engenharia. Meu nome é Kelvin. Eu sou o Gabriel. Nós somos alunos da Unibrasil e estamos participando do projeto ProEx 2024, que tem o intuito de fornecer à sociedade o conhecimento que a gente aprende aqui na faculdade para vocês. Ou seja, ajudar de alguma forma no seu conhecimento, agregar a vocês. Rapaziada, agora eu vou falar um pouco sobre a parte teórica do nosso circuito. Só para exemplificar o que a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar uma fonte, ligar ela no nosso protoboard, que a gente já vai mostrar daqui a pouco, o Kelvin vai explicar como que a gente vai fazer o cálculo desse nosso circuito. A gente vai pegar uma fonte, ligar ela, colocar um resistor para que essa nossa intensidade de corrente não estoure o nosso LED. Afinal, o nosso LED suporta uma certa intensidade de corrente. Então, a gente vai colocar um resistor para fazer com que essa corrente possa ser diminuída, essa intensidade de elétrons diminua, e o nosso LED não possa estragar, correto? Só para explicar alguns conceitos para vocês, caso vocês não saibam do que a gente está falando. A gente tem a tensão, a corrente e a resistência. Fica mais exemplificado quando a gente mostra esse triângulo aqui, que exemplifica todos os cálculos que a gente pode fazer envolvendo essas equações, ok? Então, quando a gente tem uma tensão, a gente está falando da força que impulsiona os elétrons. A gente está falando da corrente, do movimento desses elétrons. Então, enquanto não tem tensão, não existe corrente, ok? E o que é a resistência? A resistência é a força que faz com que esses elétrons a força que impede esses elétrons de passar, ok? Então, quando a gente fala de resistor, a gente está falando especificamente também de resistência, ok? Como que a gente calcula essa resistência, por exemplo, nesse nosso circuito aqui, que depois o Kelvin vai mostrar? Seria a resistência sobre a tensão sobre a corrente, da tensão sobre a corrente, ok? Ali a gente vai derivar ele um pouco, porque a gente vai pegar dois exemplos de tensões, ok? Bom, e como calcular o resistor ideal para o seu LED, que é o intuito desse vídeo? Bom, aqui nós temos nesse diagrama a tensão de entrada, que seria de 5 volts, a tensão da fonte, a corrente de 15 mA, que seria a corrente máxima que esse LED pode suportar, e a tensão máxima do LED também, que seria de 2 volts. Para descobrir o resistor, nós vamos para esta fórmula, para descobrir a grandeza da resistência, que seria a tensão da fonte menos a tensão do LED, tudo isso sobre a intensidade da corrente do LED, que ficaria 5 menos 2 sobre 0,015, ou seja, 15 mA, 15 vezes 10 elevado a décima menos 3. Teríamos, então, um resistor de 200 ohms, ou seja, resumindo tudo isso, para esse resistor, com esses dados, a gente precisaria de um resistor de 200 ohms. A gente vai mostrar de uma forma mais prática e com outros valores para vocês poderem ver esse funcionamento prático. Galera, como o Kelvin falou, agora a gente vai mostrar o nosso protoboard, né? A gente montou aqui o nosso circuito, né? A gente escolheu optar por uma fonte de notebook, né? Em vez de uma fonte de bateria, uma pilha, porque a gente estava com medo de acabar a bateria. Então a gente tem a seguinte questão: a gente tem a nossa fonte de tensão, nossa tensão, né? E aqui a gente tem o nosso circuito que vai passar corrente no positivo e o negativo. O positivo para a nossa esquerda e o negativo para a nossa direita. Aí a gente tem também os nossos LEDs, 1, 2, 3, junto com nossos resistores. A gente tem 3 valores de resistores e um a mais aqui para mostrar depois a iluminação. A gente tem um valor de 220, que é o primeiro, o nosso valor de 470 e o nosso valor de 1000. A gente montou aqui o nosso circuito em série e a gente vai mostrar agora como é que ele está funcionando. Primeiro a gente liga aqui com o nosso botão, a nossa fonte, daí a gente vai ter 3 botões aqui para cada circuito. 1, 220, 2 por 470 e 3 por 1000. Agora eu vou mostrar um pouco da parte de medição da corrente desse circuito. O intuito dessa montagem é mostrar a diferença de brilho de cada LED conforme o seu resistor. No primeiro circuito eu vou fazer a montagem. Ponta de prova positivo. Negativo. E no multímetro vai ter o valor da corrente desse circuito.
Notem que o brilho do LED primeiro é maior que o segundo. E isso se comprova na medição de corrente. Teste do segundo LED. Temos a passagem de corrente de 1,8 mA. Agora a medição vai ser do terceiro LED. Notem o valor no multímetro, tendo uma passagem de corrente menor. Essa montagem é uma montagem básica, porém ela se torna complexa porque a gente tem vários resistores para fazer uma finalidade. Existe o componente potenciômetro. Esse componente potenciômetro é um resistor com regulagem. O que a gente está utilizando aqui é um potenciômetro que começa em 4 ohms e vai até 4.000. Vamos fazer a montagem desse circuito com o potenciômetro, mostrando que a gente consegue otimizar essa montagem toda com apenas um componente. Bom, pessoal, estou falando agora do potenciômetro, né? A gente já deixou aqui o multímetro preparado para vocês verem a passagem de corrente, né? A gente deixou o circuito aqui mostrando, né? Aí a gente tem um potenciômetro aqui. Aí a gente alinhou também os fios, né? A gente deixou os fios aqui, ó, trocou certinho, deixou alinhado com o potenciômetro, alinhado com o LED, para vocês verem a resistência, né? Eu vou primeiro mostrar para vocês com a luz apagada, depois com a luz acesa para ver se aparece bem a iluminação e a resistência do LED. Então, primeiro aqui eu estou com a resistência bem alta, né? Você pode ver o LED um pouco apagado, né? E agora eu vou mexendo aqui para diminuir a resistência do nosso LED. Você pode ver que o brilho aumenta um pouco, ele começa a ficar bem mais forte. Então, pessoal, agora com a luz acesa, né? Não vai dar para ver muito bem, né? Mas a gente vai aumentando aqui, ó, diminuindo a resistência, ele vai aumentando a intensidade do LED. A gente não pode girar tudo. Bom, pessoal, agora com a luz acesa, né? Eu vou mostrar a intensidade aqui, como é que funciona. A gente está aqui com a resistência mais alta possível, né? E aí, conforme eu for girando, ele também vai diminuindo a intensidade. Ó, pode ver que o brilho aumenta, ele fica bem mais forte. E a resistência também no multímetro aumenta. Veja que interessante. E isso que o potenciômetro permite a gente fazer, né? A gente não precisa daí ficar usando o resistor, medindo com uma escala fixa. Pode ir alterando com base no quanto a gente mexe no potenciômetro. Gabriel, poderia mostrar para nós agora como que se faz para queimar um LED sem utilizar resistor, Beleza. zerando o valor do potenciômetro. Vamos lá, gente. Aqui a gente tem o nosso potenciômetro, né? Eu deixei ele agora com a resistência mais alta possível. E eu vou começar a aumentar. Vai chegar um ponto que o LED vai apagar porque ele queimou. Você pode ver que Saiu até uma fumaça. E assim a gente queima o LED, né? A gente não pode diminuir a resistência ao máximo, né? Ao ponto que fique sem resistência. O LED precisa de alguma resistência para a gente acender. Como vocês viram o nosso cameraman, Gabriel Bononi, e o nosso amigo Reinaldo, queimando o LED, infelizmente vocês não puderam sentir o cheiro que levantou, mas foi uma experiência muito prática e muito interessante. Esperamos que a gente possa ter agregado de alguma maneira para vocês e que isso possa ter contribuído para o seu ensino e
conhecimento, seja ele como estudante ou apenas como uma pessoa curiosa que gostaria de aprender mais. Então é isso, rapaziada, como o Kelvin falou aqui, que vocês possam adquirir muito conhecimento por meio deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, compartilhar com seu amigo, com seus colegas de faculdade, com seus colegas no meio acadêmico. E é isso, tamo junto, até a próxima e é nóis. O cara que queimou o LED. Então, pessoal, eu fui o cara que queimou o LED, que deixou o fedorzinho na sala. Muito obrigado aí por assistir nossos vídeos. É nóis.